Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. E hoje a gente vai começar aqui um projeto novo, tá? Então a gente vai começar aqui mais uma sequência, mais um projetinho super bacana, tá? Onde a gente vai estruturar um projetinho, né? Uma planilha para gestão de mão de obra, tudo bem? Então esse projetinho aqui, galera, ele vai ter uma estrutura bem legal, bem interessante, tá? Ele vai, já vou avisando, tá? Vai ser um projeto longo, tá? Então vocês sabem que aqui no canal eu faço alguns projetos longos, faço alguns vídeos mais curtos, né, para poder ir mesclando aqui para vocês, trazendo conteúdos diferentes, mas os projetos longos são super importantes para que você pegue a mecânica de construção de um projeto completo, tá? E nesse projeto aqui em específico, eu vou fazer com vocês uma estrutura que funciona para estrutura de venda de projeto. Ok, então por que eu estou falando tanto de venda de projeto recentemente? Né? A gente está com a nossa mentoria com matrículas abertas, tá? Que é XDev. Então lá você vai aprender a criar projetos em Excel, em VBA e algumas outras plataformas ali que estão próximas, tá? De forma bastante profissional, mesmo que você seja um iniciante, não tem problema, você vai aprender tudo que precisa aprender lá, tá? Ah, não sei nada de Excel, Lucas, mal sei abrir o Excel, não tem problema, lá a gente ensina. O que é importante é que você tenha realmente a dedicação e o desejo ali de fazer uma renda utilizando ali de planilhas, tá? Isso é bacana também porque também vai te desenvolver aí para o mercado de trabalho, se essa for a sua intenção. Mas o foco do XDev é para pessoas que querem fazer renda utilizando planilhas, tá? Seja para fazer renda extra ou para viver desse tipo de negócio, tá? Então, a gente tem matrículas abertas, como eu disse. As matrículas são limitadas porque é uma mentoria, não é um curso, tá? É uma mentoria. A gente faz um trabalho mais próximo, a gente vai atrás de você, a gente faz toda a parte de suporte ativo para que você possa entender justamente como tudo funciona, e a gente quer acompanhar seu desenvolvimento para ter certeza que você está sim conseguindo desenvolver os seus projetos e fazer dinheiro com esses projetos, tá? Para você ter uma noção, o nosso programa, tá? Ele é por mensalidade, tá? Então você pode ficar com ele por tempo que você precisar, né? O que você achar que faz sentido para você. E a mensalidade dele está saindo por R$ 349,90. Já estou falando o preço aqui para vocês, para você não se sentir enganado, qualquer coisa do tipo, tá? Então ele custa R$ 349,90 por mês, tá? Você pode cancelar a qualquer momento, se você achar que isso não faz sentido para você. E o que acontece? Lá no XDev, você consegue aprender aí a faturar, pelo menos para quem está começando, de 25 a 50 reais por hora de trabalho, tá? Então isso muito para quem está começando. Para quem já tem um nível um pouquinho mais alto, a gente consegue chegar aí a 100 reais por hora de trabalho. E para quem chegou no nível ali Pro, né, um nível mais desenvolvido, você vai conseguir chegar ali na faixa de 200 a 250 reais por hora de trabalho, que é justamente o que a minha empresa cobra quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento de planilhas, tá? Então, pensando nas planilhas personalizadas, a gente cobra aí de 200 a 300 reais por hora de desenvolvimento, dependendo do projeto, dependendo da complexidade, dependendo das particularidades e tudo mais, entendeu? Então, o que eu estou falando para vocês é justamente em cima do que a gente trabalha aqui dentro, do que a gente faz aqui dentro da nossa empresa. Eu vou te ensinar, e dependendo de como as coisas seguirem, a gente tem vagas para alguns desenvolvedores dentro desse programa se tornarem desenvolvedores da nossa empresa. Esse programa nasceu para criar desenvolvedores porque a nossa empresa sente essa necessidade, tá? Então, se você quiser vir trabalhar com a gente, depois mais para frente existe essa possibilidade. Se não, você pode tocar como freelancer ou qualquer outra estratégia. Então, se quiser saber mais, vem aqui na descrição do vídeo, tem todos os meus contatos, pode falar comigo e aí eu te explico como tudo funciona, tudo bem? Bom, o que a gente vai ter aqui então, galera? Primeira aula desse caso, tá? Então, como eu disse, eu estou fazendo aqui um projeto como eu acredito, pelo menos, que deve ser feito, tá? Então, a estratégia que eu acho aqui mais interessante para a gente poder trabalhar. Primeira coisa que você vai fazer você vai passar por um processo que na verdade o nome do processo é de ideação do projeto, tá? Ou seja, ideação é justamente ter ideias, ok? E ter ideias com relação ao seu projeto é o seguinte, galera, você tem uma ideia, por exemplo, criar uma planilha de gestão de mão de obra. Isso é uma ideia. Só que a ideação, ela vai um pouco além disso. A ideação vai de você conseguir imaginar esse projeto, visualizar esse projeto, entender como esse projeto funciona, como que ele vai ser percebido, como que o usuário vai utilizar esse projeto, quais vão ser as interfaces, quais vão ser as mecânicas, quais são os riscos, tá? Então, você vai ter toda essa estrutura, toda essa mecânica justamente para colaborar contigo
nessa situação, tudo bem? Bom, e ele começa então dessa ideia inicial e ele vai terminar, tá, quando a gente tiver a primeira visão de layout. Eu vou dividir esse projeto de ideação em duas aulas separadas para que a gente fale primeiro até o escopo, depois a parte de visualização e projeto de layout da sua estrutura, da sua ferramenta, tudo bem? Essa ideia como um todo, né, esse projeto como um todo, ele vai ser dividido em 6 partes, tá? Então a gente tem a primeira parte, que é justamente a ideação e o escopo do projeto, que é o que a gente vai fazer nessa aula de hoje. A gente vai ter uma segunda parte que a gente vai fazer na nossa próxima aula, que vai ser a parte de projeto, né, o prototipagem ali do layout do nosso trabalho. A gente vai utilizar o Canva para isso, tá? Então, pensando em utilizar uma ferramenta ali bastante tranquila, bem simples para se fazer isso. Ah, Lucas, mas eu gosto de trabalhar com Figma, eu gosto de trabalhar com outras ferramentas. Não tem problema. O importante é que você entenda a mecânica do que a gente vai fazer lá, tá? E se você é novato, você aprende a fazer com a gente junto lá no Canva, por exemplo, tá? Depois, a gente vai ter nossa terceira parte, que vai ser cadastro de funcionários, tá? E aí a gente já vai entrar um pouco no que está aqui no escopo. A gente vai ter um cadastro de funcionários todo ali funcionando de forma bastante dinâmica, com várias estratégias, vários caminhos ali que devem ser feitos. Depois a gente vai ter a parte de cadastro de ordens e serviços. Por quê, galera? No meu exemplo, essa gestão de mão de obra vai ser para uma equipe de manutenção, tá? Então vai ser uma gestão de mão de obra para uma equipe de manutenção. Ah, Lucas, mas eu trabalho com equipe de logística. Não tem problema. Você só vai mudar aqui, na verdade, o nome, né? Então, porque o que eu estou chamando aqui de ordem de serviço pode ser atribuições, pode ser, enfim, entendeu? Então, porque toda equipe ela recebe demandas de alguma forma, tá? Então, nessa estratégia aqui, eu estou falando de uma equipe de manutenção, e isso é importante para você que quer fazer dinheiro com projetos, seja de Excel, qualquer outro tipo de projeto. Você precisa ir segmentando o que você está fazendo, tá? Então, eu não estou fazendo só planilha, eu estou fazendo planilha de gestão de mão de obra. Ah, mas é para qual tipo de mão de obra? A equipe de manutenção. Se você quiser ir um pouco mais além, você pode fazer equipe de manutenção empresarial, né? Então, percebe? Quanto mais você for segmentando, mais fácil vai ser você ter uma persona definida para quem vai comprar esse produto, tá? Então, isso é importante, ok? Não adianta você falar, eu vou criar uma planilha porque, nossa, que legal, eu aprendi lá no canal, né, lá no Formule C, eu aprendi a fazer, sei lá, um user form bonito, como tem vídeo aqui no canal que ensina você a fazer isso. Mas, na realidade, você precisa entender qual é uma necessidade de mercado que você vai atender. Então, quando eu falo aqui, olha, sobre projeto de gestão de mão de obra para equipe de manutenção empresarial, em que eu estou pensando, galera? Quem que é o público que vai comprar esse produto? Ok? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Se faz sentido, deixa aqui nos comentários e para eu ter certeza que você está conseguindo me entender, está me acompanhando aqui, tá? Então, quando eu estou falando de equipe de manutenção empresarial, a gente tem que pensar qual que é o tamanho dessa empresa, tá? Eu vou pensar em pequenas e médias empresas, tá? Por que é pequenas e médias empresas? Por que não é na grande empresa? Porque empresas grandes, elas costumam ter um sistema todo robusto, tá? Então, que vai já fazer toda essa parte de gestão. E esse sistema é da empresa toda. Então, a equipe de manutenção dessa empresa grande tem dificuldade de sair desse sistema, mesmo que eles não gostem do sistema, né? Então, isso acaba acontecendo em muita empresa grande, tá? E mesmo outras equipes. Se você já trabalhou em empresa grande, você sabe disso. A gente costuma não gostar ali do software, né, que roda naquela empresa, mas a gente não consegue fugir muito disso. A gente segue a regra daquela empresa. Faz sentido? Agora, a empresa pequena, ela normalmente ela não tem esse olhar, né? Então ela não tem essa obrigatoriedade e muitas vezes ela não tem esse sistema. Então, quando você oferta para ela uma opção dentro de uma planilha de Excel, isso é muito legal para ela. Por quê? Ela vai investir menos dinheiro, faz sentido? Ela vai pagar mais barato do que ela pagaria um software robusto, grandão, e ela vai ter ali a facilidade, esse comodismo de trabalhar dentro de planilha que tem uma certa flexibilidade. E aí, isso é uma dica bem bacana para você, para potencializar os seus ganhos. E aí, já curte esse vídeo, porque essa dica aqui é bacana, tá? Se você é uma pessoa que manja muito de manutenção empresarial, por exemplo, ok? Que não é o meu caso, tá? Mas se você é uma pessoa que manja muito sobre manutenção empresarial, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode escolher algumas empresas da tua cidade, ali das cidades próximas,
ofertar essa planilha junto com o serviço de consultoria. Então olha que bacana, por que eu falo que dá para você fazer ali a sua hora chegar a 200, 300 reais por hora? Porque você não está vendendo só a planilha, vender só a planilha é baratinho. Se você olhar para uma planilha de gestão de equipes, procurar aí no Google, talvez você ache aí por menos de 300 reais, faz sentido? Agora, nem sei, tá? Tô chutando aqui o valor, mas se você procurar aí no Google, eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa por menos de 300 reais que se proponha a fazer o que a gente vai falar aqui, tá? Talvez não tão bem acabado, talvez não tão bem feito, ou algumas até muito bem feitas, mas que são feitas para vender em grande quantidade, tá? Então tem estratégias diferentes. O que eu tô te falando aqui é, vende uma pequena quantidade. Por quê? Você talvez consiga fazer o seguinte, criou um produto legal, né? Então você fez uma boa ideação, criou um bom projeto, tem o escopo fechadinho, fez uma boa execução, dedicou ali o tempo necessário para fazer todos os testes, garantir que está tudo funcionando legal, ótimo, gastou energia. Agora você vai fazer o seguinte, você vai vender isso para empresas onde você sabe que aquela dor bate forte. E aí você vai chegar para eles e falar, olha, eu posso ir aí, eu posso organizar para você, eu posso te ajudar, eu posso melhorar algumas coisas que eu tenho domínio para fazer. Ah, Lucas, mas é só manutenção isso? Não. Se você for um ótimo confeiteiro, você pode fazer isso nas confeitarias da tua cidade. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então você pode pegar essa sua habilidade, né, aquilo que você sabe fazer bem, você vai transformar isso numa ferramenta para você poder chegar para essas empresas e falar, olha empresa, eu consigo te entregar uma ferramenta que eu sei, como conhecedor do seu negócio, que vai atender uma dor que a maioria dos negócios desse tipo tem, e ainda, se você quiser me pagar um adicional, eu posso ir até a tua empresa e te ajudar durante esse processo. Isso é bacana porque esse adicional pode ser justamente uma mensalidade. A minha empresa mesmo tem clientes desse tipo, que me pagam mensalidades para que a gente faça suportes para empresas de diversos segmentos. Faz sentido isso? Começa a perceber como isso pode te ajudar? Então, e essa mensalidade, Lucas, mas você está falando pequena empresa, será que a pequena empresa vai querer pagar uma mensalidade? Pensa comigo o seguinte, eu vou fazer aqui uma continha, tá? Vou até abrir aqui, eu nem tinha aberto aqui um Excel ainda na aula de Excel, mas eu vou abrir aqui só para fazer uma continha para você bem rápido, tá? Pensa o seguinte, olha, hoje uma pessoa, um salário mínimo aí, vou arredondar aqui, tá? Vou arredondar para cima o salário, mas um salário mínimo custa R$ 1.500 ali, tá? E aí, eu sei que é um pouquinho menos que isso hoje em dia, né? Isso é, na minha opinião, uma lástima, né? Pensando até nos custos que a gente tem hoje, mas pensando ali que eu vou pagar R$ 1.500 para um funcionário. Aí o que acontece? Eu tenho os custos em cima disso, né? Então os custos adicionais são ali mais ou menos, tá? Mais ou menos igual a isso daqui vezes 80%. Ou seja, ele vai gastar ali mais 1.200 para um funcionário de 1.500 com outros custos, benefícios, coisas do tipo que ele acaba tendo que pagar. Aí o custo da mão de obra acaba sendo a soma desses dois valores, ou seja, 2.700 é o que a empresa está pagando por mês para ter aquele funcionário ali dentro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Só que esse funcionário aqui, o que acaba acontecendo? Normalmente, tá? Como ele é um funcionário mais barato, né? Normalmente, eu sei que às vezes isso não é realidade, mas na grande maioria das vezes ele é um iniciante. Normalmente ele é um júnior, tá? Uma pessoa que está começando ali na carreira para faturar ali R$ 1.500. Faz sentido? E o que vai acontecer? O júnior, ele não vai ter a mesma expertise que você tem para resolver o problema. Então, se ele fosse pagar, né, um salário pleno, de uma pessoa plena, de um sênior, para resolver algum problema do tipo, às vezes ele vai subir, talvez ali para R$ 3.000 para pagar um pleno, às vezes ele vai chegar ali em 5.500 para pagar um sênior, e eu estou pensando aqui em salários baixos, tá? Você dá uma olhada na sua área, na sua estratégia, né? no como a sua área funciona, e daí você pensa o seguinte, quanto que um júnior ganha na tua área? Quanto que um pleno ganha na tua área? Quanto que um sênior ganha na sua área? Eu estou fazendo aqui um exemplo com valores bem baixos. E olha que interessante, tem problema que só o sênior resolve. Tem aquele problema na tua área, você vai pensar e você vai lembrar, poxa, tem um problema que, cara, precisa
eu sei resolver e outras pessoas não sabem resolver. Isso é legal. Foca nesses problemas, tá? Por quê? O pleno não vai conseguir resolver, a não ser que seja ali. Eu estou falando pleno de habilidade, tá? Às vezes a pessoa está no cargo de pleno, mas ela é sênior, ou até mais que isso, bobear, né? Mas estou pensando ali o pleno de habilidade, aquela pessoa que ainda está no momento de desenvolvimento de carreira, tá? Então, se você pegar essa pessoa, talvez ela não ia conseguir resolver também. Só que pagar um pleno para usar só de vez em quando, um sênior, desculpa, para usar só de vez em quando, nesse salário baixo seria quase 10 mil reais por mês para empresa pequena. Ela não consegue fazer isso. Ela consegue talvez se apertar e pagar esse salário aqui, olha. Só que daí essa pessoa não consegue chegar nem aqui às vezes. Não consegue entregar a mesma coisa que esse cara aqui entrega. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então se você chegar lá, por exemplo, tá? E você fala consultoria na tua área especializada e tudo mais, custa, por exemplo, tá? Sei lá, 500 reais por mês. Então você cobra lá 500 reais por mês na sua consultoria, ok? Vou imaginar que seja ali esse valor. Daí você pode pensar em quantas horas você vai fazer de consultoria e tudo mais, tá? Mas vamos imaginar lá que a empresa comprou por 500 reais. O custo total, se ela for pegar, olha, ter um júnior para fazer ali as atividades do dia a dia, fazer aquela parte mais operacional, mais pagar ali a sua consultoria de 500 reais por mês, ela está pagando 3.200. É muito menos do que ter um pleno. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí, se você paga ali 500 reais e você gasta, às vezes ali, ó, por exemplo, nessa consultoria aqui, vou considerar aqui 4 horas por dia, por exemplo, por 4 horas por dia, desculpa. Se você gasta ali, por exemplo, 4 horas por mês atendendo esse cara, você vai lá, faz uma visita com ele, passa meio período e tudo mais. Ou seja, você está falando aqui que sua hora de trabalho, isso aqui também é baixo, tá? Sua hora de trabalho é igual aos 500 dividido por 4. Você está cobrando ali 125 reais. 125 reais eu hoje pago para funcionários meus atender com relação à consultoria, tá? Então, olha que interessante que eu estou falando para você. 125 reais por mês, né? 150, às vezes a gente consegue chegar dependendo do projeto ali, é o que eu pago. Ou seja, eu cobro mais do que isso, porque eu ainda pago isso líquido, né? Tem a condição ali de pessoas que vão entrar, eu ainda vou pagar custo de transporte, alimentação e mais um monte de coisa ali atribuído, fora impostos e coisas do tipo. Então o que acaba acontecendo? Esse valor aqui é o que eu acabo pagando pro meu consultor. Faz sentido? E aí o que vai acontecer? Você naturalmente, tá? Você consegue chegar, tá? Então possível, tá? Bem possível você chegar aqui na casa de 200 reais ali por hora nessa estratégia. Então quase o dobro ali, bem possível, bem tranquilo de chegar nisso, tá? Normalmente eu cobro na faixa de 300 reais por hora, aí quando a gente fala de consultoria presencial, por exemplo, tá? Mas o que vai acontecer? Então eu tô cobrando 125 reais por hora. Se você estiver falando que você vai trabalhar, por exemplo, 4 horas por dia, tá? Então 4 horas por dia seria 4 vezes 125, ou seja, o tanto de fazer uma visita só de 4 horas por dia, tá? Você vai fazer vezes 20, né? Pensando só em 20 dias úteis no mês, você tem um salário ali de 10 mil reais por mês. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Isso eu tô falando de você trabalhando 4 horas por dia ali de monetizado, talvez você faz alguma outra coisinha como divulgação, coisa do tipo ali por fora, que não vai monetizar, né? Então de cara, mas que fazem parte do trabalho do seu trabalho efetivamente, tá? Como, por exemplo, gravar vídeo do YouTube. Para mim, isso não é uma coisa monetizada diretamente, mas é uma questão que me ajuda a trazer novos clientes, por exemplo. É por isso que eu trabalho aqui com o YouTube. Faz sentido? Então, quando eu estou falando isso aqui para você, é exatamente o que eu acabo aplicando em algumas situações, tá? Então, se você faz isso, você coloca ali para a pessoa que ela vai trabalhar 4 horas por dia, ela vai fazer ali por 125 reais por hora líquido e ainda vai ter um rendimento, trabalhando só 20 dias por semana, ou seja, sem sábado, sem domingo, eu estou considerando poucos dias aqui ainda, já são ali um retorno de 10 mil reais por mês, percebeu? Então você conseguiu faturar isso daqui e trabalhando dessa forma, se você faz um atendimento ali por mês para cada empresa, você vai conseguir ter 20 clientes nessa estratégia, nessa continha que você pode fechar ali com 20 clientes diferentes, ou seja, vai dividindo ali os ovos nas cestas diferentes para você não ter problema. Se um cliente te deixar, você pode ir para outro cliente, coisa do tipo. Entendeu a ideia? Então aqui o que eu estou mostrando para você é uma continha bem boba do porquê faz sentido você fazer essa estratégia que eu estou falando para você, porque que ela pode funcionar, tudo bem? Ótimo.
Então, pensando nisso, agora que você já entendeu essa estratégia, percebeu que isso daqui, né, ele é uma estratégia inicial ali para você bem bacana, porque, principalmente se você atrelar com alguma coisa, você possa prestar uma consultoria depois. E um outro detalhe legal é, aqueles 10 mil reais que eu comentei com vocês, vai vir apenas da consultoria, se você fizer nessas métricas que a gente está conversando aqui. Porém, esse produto também pode ser vendido fora da consultoria. Você pode deixar ele como uma renda passiva para você, para mais pessoas conhecerem o seu produto, mais pessoas conhecerem o seu trabalho. Por exemplo, eu tenho planilha de gestão de calibração de instrumentos de medição, né? Porque eu sou especialista na área de metrologia industrial. Então, esse projeto ele roda, ele faz renda passiva, ele vende, né? E lá eu tenho as propagandas dentro do próprio projeto, né? Tem algumas etiquetas ali de propaganda, um fale conosco, não sei o que traz essa pessoa para vir falar comigo quando ela tem dúvida. A partir daí eu consigo fechar consultorias também, entendeu o que eu quero dizer? Então é legal, porque isso vira uma forma de você mostrar o seu trabalho, você vende essa planilha, então você entrega ela com uma ideia ali que vai trazer para você um retorno também que vai complementar lá a tua renda e você vai construindo essa carteira de clientes. Tudo bem? Ótimo. Fez isso, galera, agora a gente vai pensar no seguinte. Então, entendeu o que eu estou falando aqui de ideação, né? Não é ir lá no chat GPT e pesquisar. Me fala os nichos que mais sei lá, rentáveis para fazer planilha pronta. Não, não é isso, galera. Isso aí qualquer um faz, tá? E eu costumava dizer para algumas equipes que eu trabalhei algumas vezes, se qualquer um faz, então não precisa de uma pessoa tão boa quanto você fazendo, tá? Então pensa sempre nisso. Se qualquer um faz, não precisa de uma pessoa tão boa quanto você. Você está aí para fazer coisas bacanas, coisas que são importantes, ok? E acredite nisso, isso vale muito a pena. Beleza, então isso daqui é o primeiro ponto e olha como isso é importante já, tá bom? Ótimo, próximo passo que a gente vai fazer, escopo do projeto. Escopo do projeto é muito importante, eu já falei aqui para vocês várias vezes sobre isso. Então você fez aqui a sua ideação. Agora, se você quiser, você pode ir para uma inteligência artificial para te ajudar, não para fazer para você, tá? Por quê? Agora você já sabe exatamente o que você vai fazer. Então você pode escrever lá no prompt alguma coisa que uma explicação bem detalhada do que você quer, como você quer fazer, como vai ser a sua consultoria e tudo mais, e pedir quais são os itens, né, os tópicos que fariam sentido ali para o seu projeto. Isso vai ser um ponto de partida para você. No meu caso, eu, para ser sincero, não gosto de fazer isso utilizando o inteligência artificial, tá? Por quê? Porque eu sou meio old school, eu acho que inteligência artificial, se eu perguntar e você perguntar com o mesmo prompt, ela vai dar resultados muito parecidos, tá? Então, por conta disso, eu não gosto muito disso, porque a venda, né, o valor real, ele está na personalidade que você dá para aquele projeto. Por quê? A sua solução é diferente da solução do seu concorrente. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma das planilhas mais comuns do mundo, a planilha de gestão financeira, né? Planilha de gestão financeira tem 1 milhão de planilhas vendendo por aí de planilha de gestão financeira, só que uma é diferente da outra. Pode ser que eu goste de uma, você goste da outra e as duas são igualmente boas ou igualmente ruins, não importa. Mas essa personalidade ela vai trazer ali você para mais próximo de um público específico e isso é muito bom. Quando você usa só inteligência artificial para fazer isso, seu produto ele fica sem alma, seu produto ele fica sem uma estrutura de conexão ali com o seu cliente. Então não faz o menor sentido você fazer isso desse jeito. Porém, pode nascer com um ponto de partida para você poder adiantar alguma coisa. Às vezes, o que eu faço? Às vezes eu crio um roteiro e depois eu lanço esse roteiro para uma inteligência artificial e peço para que ele revise se eu não estou esquecendo de algum ponto. Olha que interessante, tá vendo? Estou fazendo um trabalho contrário. É como se eu estivesse mostrando para um colega de trabalho, falando, olha, eu estou pensando em fazer isso aqui desse jeito, esse é o meu escopo. O que você acha? Tá faltando alguma coisa? Deveria incluir mais alguma coisa e tal? E aí, às vezes, vem umas coisas bacanas, umas sugestões legais, às vezes não também. Tá? Então, tenha senso crítico. Tá? Isso que faz que você não seja substituído por um robô. Tudo bem? Então, escopo do projeto. Qual que é o escopo do meu projeto? Eu já deixei o escopo pronto aqui para a gente poder só discutir. Tá? Então, tudo que está com setinha aqui, olha, essa setinha preta, são itens importantes, são tópicos maiores. Tudo que está com asterisco são coisas dentro desses itens, tá? Então vamos lá. Cadastros. Eu vou precisar fazer cadastros no meu projeto. O que eu vou cadastrar? Eu vou cadastrar funcionários,
eu vou cadastrar cargo, eu vou cadastrar as habilidades deles, eu vou cadastrar as máquinas, eu vou cadastrar áreas e departamentos e eu vou cadastrar turnos, tá? Então, isso daqui são as coisas que eu vou criar de cadastro no meu projeto, tudo bem? Então, percebe ó, como é uma estrutura bastante sólida e bastante completa aqui de visualização. Então, já fica muito claro para mim como que essa parte de cadastro vai funcionar. Depois, matriz de flexibilidade. Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino vocês a fazerem matriz de flexibilidade, tá? E essa estratégia aqui de matriz de flexibilidade que a gente vai fazer é uma estratégia super legal, porque ela vai rodar dentro de Userform e vai ficar muito bacana ali no dia a dia, tá bom? Bom, a gente vai ter aqui também, olha, equalização de mão de obra. O que é equalização de mão de obra? Esse aqui é um nome que eu dou para isso, tá? Mas são as visões que você vai ter com relação à sua mão de obra para facilitar a gestão. Ou seja, lembra que eu falei de personalidade? Então, isso daqui, essa equalização de mão de obra, é um nome que eu utilizo. Eu comecei a fazer isso lá, talvez em 2016, 2017, coisa do tipo, que eu tinha uma equipe e eu queria melhorar ali a utilização dessas equipes. E foi aí, nessa época, que eu comecei a pensar sobre isso. E eu cheguei nesse nome aqui de equalização de mão de obra, me ajudou bastante, então eu sempre uso essa estratégia aqui. E o que eu vou ter aqui dentro? Eu vou ter ocupação atual da mão de obra. Então, como que está essa minha ocupação? Eu estou ocupando quantos por cento da minha mão de obra? Volume de ordens de serviço atendidas. Tá? Então, por quê? Eu não estou falando lá de manutenção, então manutenção abre ordem de serviço. Então, o que eu vou ter? Olha, qual que é o volume que eu estou atendendo ao longo do tempo? Está crescendo, está aumentando, está diminuindo? Então percebe, eu estou começando a imaginar quais são as perguntas que o meu cliente vai fazer. Tá? Capacidade produtiva atual. Quanto que eu consigo atender? Na média de tempo que as ordens de serviço levam, a minha equipe consegue atender 150 ordens de serviços por mês. Entendeu? Olha que número legal. E hoje a nossa demanda de produção é de 140. Quer dizer que só está sobrando 10. Então, no mês cheio, já estou tendo que fazer hora extra. Então, o que eu vou fazer? Já vou começar a pensar em formas para melhorar ali a minha utilização. A utilização dessa mão de obra. Tá percebendo o que eu estou falando? Olha como isso é poderoso. Tá? E se eu pego isso daqui, eu coloco só essa parte, nem vou falar ainda aqui um pouco mais para baixo. A gente vai entender aqui um pouco mais para baixo, você vai achar legal. Mas, se eu olhar só essa parte aqui, vender isso para uma empresa que tem um trabalho de manutenção e depois começar a fazer consultoria ajudando eles a melhorar esse resultado, percebe como faz sentido? Eu estou trabalhando como se estivesse trabalhando dentro daquela empresa e eu posso sim cobrar aquele valor que eu falei para vocês, porque a empresa vai estar me pagando pouco. E essa é uma coisa que você consegue fazer rápido. Então, para a empresa, ela está pagando pouco para você, por isso ela acha muito legal, mesmo que seja uma pequena empresa. E você está fazendo esse trabalho rápido, porque você tem ferramenta para fazer isso para você. Então fica muito mais fácil de você poder entregar cada vez mais esse tipo de serviço. Depois, mais pra frente, se tudo der certo, você pode até contratar mão de obra para ir fazer isso para você. É o que eu faço na minha empresa. Hoje em dia, na minha empresa, eu tenho gente que trabalha comigo para fazer coisas que eu não sei fazer, né, de consultoria, justamente para fazer com que a minha empresa em si possa entregar mais soluções para clientes diferentes. Tá entendendo? Bom, além disso, a gente tem, olha, áreas com maior demanda. Por que isso aqui é legal? Porque, poxa, se a minha demanda está muito alta, qual é a área que mais está pedindo? Lembra que a gente cadastrou áreas e departamentos? Então, quais são as áreas que mais estão pedindo demanda? Quais são as áreas que mais estão trazendo necessidade? Tá? Funcionários mais ocupados, funcionários menos ocupados. Né? Então, quem são as pessoas ali que eu estou usando mais? Quem são as pessoas que eu estou usando menos e por quê? Né? Depois, olha, gestão de ordem de serviços. Ok? O que a gente vai poder fazer? Vai poder fazer a abertura, edição e exclusão dessas ordens de serviços. Tá? Então o pessoal chama isso de CRUD completo. Né? É um nome estranho, mas a galera usa esse nome. Enfim, então eu vou fazer ali essa gestão dessas ordens. Além disso, eu quero criar um Kanban. Eu adoro Kanban. De novo, aqui um item de personalidade. Tá? Então eu adoro Kanban. Eu gosto muito de Kanban. Falou comigo, eu vou falar contigo do seu processo que tem que ter um Kanban. Porque eu adoro Kanban. Tá? E o Kanban ele é muito legal porque ele pode ele vai permitir que você tenha uma interface visual, tá? E com a ideia de priorização das suas atividades. Tá? Então eu vou ter, olha, o Kanban para acompanhamento das execuções
eu vou ter a atribuição dessas ordens de serviço para o funcionário. Então, ordem de serviço XYZ, quem vai fazer é o funcionário fulano. Ordem de serviço 1, 2, 3, 4, quem vai fazer é o funcionário ciclano. Entendeu? Para que essas pessoas tenham essas atribuições. Priorização das ordens de serviço. Eu gosto dessa estratégia. De novo, olha, eu gosto dessa estratégia. Mais uma vez, estou falando de personalidade, tá? Então, eu gosto dessa estratégia pensando muito parecido com o que acontece na triagem de hospital, sabe? Você chega lá no pronto-socorro, aí você passa por um processo de triagem, e nesse processo de triagem você recebe ali uma cor, né? E essa cor, ela vai identificar se você é uma pessoa que pode esperar o atendimento ou se você é uma pessoa que precisa ser atendido naquele momento urgentemente, né? Que a gente vai praticamente tirar outro paciente da sala do doutor, né, do consultório médico, para poder atender você, porque senão talvez ali a gente tenha um problema mais grave, tá entendendo? Então aqui é mais ou menos essa ideia. Por quê? No trabalho, por que eu gosto disso? No trabalho você vai ter isso, tá? Tem aquela demanda que ela chegou, só que ela pode esperar. E tem aquela outra demanda que não pode esperar. Por exemplo, lá na área de manutenção, tá? E quem é da área de manutenção e está me assistindo aqui, por favor, sinta-se livre para comentar aqui embaixo, para falar se você concorda ou não com o que eu estou dizendo, tá? Mas pensa o seguinte, se você trabalhar lá na área de manutenção e você recebe uma demanda, né, para poder ir verificar porque que a mesa do funcionário fulano, né, que trabalha lá no escritório, tá bamba, né? É uma coisa. Agora, se você trabalha na manutenção e você percebeu que a máquina da principal linha de produção da fábrica está parada por uma quebra, é outra situação. Porque uma coisa você pode esperar para ver daqui a pouco, ver amanhã talvez. Agora, outra coisa não, você tem que parar e fazer agora, porque aquela atividade ela vai depender, vai parar toda a produção, vai gerar um impacto financeiro absurdo. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, priorização é importantíssima. Outra, controle de prazo, né? Então, a gente vai ter prazo para o atendimento dessas ordens de serviços, vão ser definidos ali prazos para isso. Controle de tempo de atendimento das ordens de serviços, para a gente poder fazer um controle e entender como isso funciona. Inclusive tem um vídeo bem recente aqui no canal onde eu ensinei você a fazer aí um controle de atividades que tinha essa função aqui de controle de tempo de forma bem legal, tá? Bem fácil de fazer lá. Depois, vou fazer aqui uma parte de programação, né? O que eu vou programar? Manutenções preventivas e preditivas, folgas e férias, tá? Então eu vou poder fazer tudo isso aqui nesse meu sistema. Tudo bem, galera? Então, olha como vai ser um sistema completo. E aí, galera, eu vou pedir para você o seguinte, deixa aqui nos comentários, você que ficou aqui até agora no vídeo, deixa aqui nos comentários quanto você acha que valeria esse projeto, uma planilha que faça tudo isso daqui, tá? Deixa aqui nos comentários quanto você acha que valeria, tudo bem? E aí, pensa na sua visão, ok? Se você falou que vale X reais, pensa em quantas vendas desse projeto você precisaria fazer para gerar uma renda que faça sentido para você. Você vai começar a perceber que o número não é tão alto assim. Tudo bem? Bom, galera, então essa aqui foi a primeira etapa. Isso daqui foi o planejamento. Percebe que eu estou fazendo aqui no bloco de notas, tá? É um projeto simples, é um projeto, assim, que vai ter bastante coisa, mas a estratégia aqui não precisa ser uma ferramenta minuciosa, uma ferramenta absurda. Não. Pode ser simples, só precisa ser bem feito, precisa ser completo. Tudo bem? Galera, na próxima aula a gente vai falar sobre design, a gente vai falar sobre prototipagem do seu projeto. Tudo bem? Galera, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.